Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Boa tarde ao senhor, boa tarde à senhora que nos acompanha através da TV Câmara, aqueles que se encontram aqui nesse instante. No dia de hoje, 24 de outubro de 2017, damos início às audiências da Comissão Parlamentar de Inquérito, que instituída pelo ato 6 de 2017, para investigar e apurar os fatos correlatos a cestas de falta de recursos para pagamento de vale transporte, cestas básicas e plano de saúde dos funcionários da Unital, ou seja, da Universidade de Taubaté. Essa comissão compõe de comissão de inquérito, compõe por esse vereador Nunes Coelho, que preside esta comissão, vereador Douglas Carbone, relator, vereadora Vivi, secretário, vereador Bonerge e Dentinho, que são membros da comissão. Estamos aqui hoje para ouvir a senhora Ângela Petrini, é isso mesmo, né? Petrini, presidente da Fundação Caixa Beneficente do servidor, vou ter que colocar o óculos mesmo, hein? Vou ter que colocar o óculos. Servidores da Universidade de Taubaté, Funcabes, para prestar esclarecimento sobre falta de recursos para pagamento do vale de transporte, cestas básicas, plano médico e dos funcionários da Universidade de Taubaté. Primeiramente, abrirei ao senhor relator, vereador Douglas Carbone, para dar início aos questionamentos. Após, será aberto a cada membro dessa comissão a palavra para fazer suas perguntas à senhora Ângela Petrini. Se algum vereador quiser fazer algum questionamento dentro do corpo do que está sendo tratado hoje, poderá encaminhar sua pergunta à secretária dessa comissão, vereadora Vivi da Rádio. Passo a palavra ao relator, vereador Douglas Carbone, para iniciar as perguntas. Boa tarde, senhor presidente, vereador Nunes Coelho, vereadora Vivi da Rádio, vereador Dentinho, vereador Bonerge. Quero registrar aqui também a presença do vereador Guará Filho e também do vereador Gessé Silva. Quero, antes de tudo, agradecer aos colegas vereadores, porque nós fizemos alguns questionamentos. Eu vou me ater até a pergunta 6 e a gente pode se dividir com esse questionário que nós dividimos aqui, tá? Primeiro, professor, agradecer a senhora para estar aqui, conversar com a gente, para esclarecer alguns fatos. A gente sabe da idoneidade da senhora, fui aluno da senhora, inclusive, com muita honra. Então, quero agradecer a presença da senhora aqui. Sei que é de suma importância esses esclarecimentos e dizer que eu tenho certeza que a senhora tem tomado a frente dessa fundação. Pelo que a gente vê, inclusive na apresentação do quadrimestre, ficou muito claro qual é a posição da fundação hoje. Nas outras apresentações dos quadrimestres, a gente não conseguia identificar os problemas e as reais situações da universidade. Eu, como presidente da comissão de fiscalização, pude enxergar, e já fiz isso, inclusive a público, esse registro, dizendo da importância hoje dessa gestão que a senhora está tomando conta lá da fundação e realmente saber do trabalho da senhora, que é muito transparente. A senhora não manda recado, a senhora fala o que tem que falar. Professora, diante dos fatos que ocorreram, essa CPI foi aberta, um pedido do presidente dessa comissão, o vereador Nunes Coelho, e também dos funcionários, uma reclamação dos funcionários. Inclusive ontem tivemos a presença de alguns funcionários aqui nesta casa, na sessão, para reivindicar a questão da aprovação de um projeto que veio a esta casa, está há 10 dias na casa, mais ou menos 10 a 13 dias na casa, para a questão da suplementação da Funcabes, que é o problema da cesta básica, vale transporte e o plano médico. Quando que a senhora assumiu a presidência da Funcabes? Boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Lógico que não tive muita escolha, mas estou aqui com muito prazer, porque eu acho que você já colocou muito bem
A questão da transparência. Eu acho que eu tenho um contato muito bom com todos os servidores da Unital. E eu acho que eu sempre primei, né, vamos dizer assim, por essa transparência e esse contato com a nossa população, com a nossa comunidade de uma forma geral. Na verdade, eu acabei assumindo em maio, né? Em junho, na verdade, que saiu a minha portaria. Em maio, nós tivemos todo aquele evento, né? E aí, posterior, eu acabei sendo convidada em junho e eu acabei assumindo em junho mesmo a presidência da FUNCAB. Junho de 2017. De 2017. Tá. Quais eram as principais reclamações dos servidores à época que a senhora entrou? Na verdade, eu já era do conselho, né? Eu já fazia parte, eu era do conselho. E assim, foi esse abrupto, né? Porque em maio, de repente, teve a notícia que todo o plano médico ia ser reenquadrado, que a cesta básica ia ser substituída pelo cartão, que o Vale Transporte também ia ser substituído pelo cartão. E eu acho que isso criou uma insegurança muito grande nos servidores, né? Eu acho que, assim, as medidas, na verdade, elas ainda estão sendo tomadas desse reajuste, desse reenquadramento. Mas acho que de uma forma um pouco mais suave e compartilhada, né? Então, a maior reclamação era exatamente isso, de repente o medo de se perder o plano médico, porque teve uma transição de uma empresa para outra, então isso realmente trouxe uma insatisfação muito grande, não pelo plano, mas sim por essa transição. Né? A questão de mudar da cesta física para um cartão, eu acho que tudo isso é uma questão de cultura, dá a impressão que a cesta básica vale mais do que um cartão alimentação. Então, eu acho que foi assim, as reclamações foram essas mesmo. Então, eu acho que foi uma coisa mais de satisfação mesmo. Não estou dizendo que não tinha um problema financeiro, lógico que tinha. Nós tivemos que fazer todas essas medidas para que não houvesse a suplementação no final do ano, coisa que eu também não consegui tirar. Eu estou tendo que fazer a suplementação. Eu fiz algumas medidas de redução, de reajustes, né, para que a gente pudesse ter uma suplementação menor. Então, eu acho que, na verdade, foi esse o cenário, que eu acredito que não tenha mudado muito. Eu acho que só diminuiu os ânimos e a gente está conseguindo trabalhar de uma certa forma em conjunto. Eu vejo dessa forma. Diante desse fato que a senhora está trazendo para a gente, dessas reclamações, qual era o valor da cesta básica quando a senhora assumiu a presidência, na aquisição, e depois foi feita uma licitação, qual é o preço pago hoje pela Universidade de Taubaté? Então, quando eu assumi, na verdade, estava em volta de uns R$100. Já teve até mais caro, mas eu acho que tudo por um fator econômico mesmo, né? Nós tivemos um aumento grande do feijão, do arroz, uma série de coisas. Então, realmente, as licitações anteriores, a cesta básica acabava valendo mais mesmo. Então, estava em torno de 100. Quando eu entrei, a gente tinha uma licitação de 2 meses, depois eu já tive que fazer outra. Então, nessa licitação que eu participei, que nós já mudamos todo o contrato também, então agora o nosso contrato de licitação, ele é variável mensalmente. Então, eu incluo como eu excluo os servidores, porque muitas vezes eu tenho como excluir, porque eu tenho um teto de 2.800, se a pessoa atingiu esse teto, ele perde a cesta básica. Então, eu compro menos cesta básica. Então, nós fizemos toda essa mudança no nosso contrato, e, independente disso, hoje a gente paga R$87 a cesta básica. R$87. Professora, quantas cestas a senhora entregava e quantas cestas a senhora está entregando hoje? Então, a gente entregava em média, que não foi na minha gestão, eu não cheguei a entregar esse valor, não, um mês eu entreguei 750 cestas e hoje nós passamos a 555. 555. Mas só explicando, né? Eu tive que fazer um reenquadramento. Então, eu cortei alguns inativos, né? Eu coloquei como prioridade os inativos que se aposentaram por motivo de invalidez, porque eu acredito que esses têm uma maior dificuldade de ter uma outra renda. Né? Então, ficou os aposentados por invalidez e os servidores, da mesma forma que era antes. Então, eu acabei fazendo um corte da cesta básica. Eu diminuí quase 120 ou 130 cestas básicas. Dessas 555, quantos são os aposentados que recebem? Dá uns 35 só, 35. O restante é nosso. E os restantes... os demais, né? E tem esse teto no valor de... 2.800. Bruto, do salário bruto. O salário bruto, 2.800, desse funcionário tem direito à cesta.
Foi feita a licitação, o atual fornecedor já participou de licitações anteriores? Se sim, qual é o valor anterior e o atual cobrado por unidade? A senhora já falou. Essa empresa hoje que fornece, é a mesma que fornecia no passado? É a mesma. É a mesma empresa e a mesma cesta. É a mesma cesta. Mesma cesta. Tá. Na verdade, o que eu estou procurando fazer, não sei se eu posso falar aqui, é o departamento de nutrição, né, do curso de nutrição, eles estão fazendo uma avaliação da cesta, eu já fiz uma enquete dessa cesta, da qualidade, dos produtos que são usados, se eles gostam, se eles não gostam. As meninas, né, as professoras vão me entregar isso em novembro, e eu vou ver a possibilidade, assim, não aumentando o custo, porque eu não posso aumentar, mas eu sei que tem muitos produtos na cesta que não são usados, que o pessoal não gosta, então eu pretendo retirar esses produtos, dependendo dessa enquete, e valorizar alguns outros que estão lá, que a gente sabe que tem reclamação, como leite, chocolatado, e aí pelo menos melhorar a qualidade da cesta, mas sem aumentar o custo. Então isso é uma medida que a gente está tentando fazer agora, espero que para a próxima licitação eu consiga melhorar um pouquinho a qualidade da cesta. Hoje, professora, qual é o orçamento da Funcabs no cenário A Funcabs hoje, ela trabalha com esses 3 itens. Plano médico, cesta básica e vale transporte. A gente tem o SESC também, mas não é uma coisa que não gera custo, tem o seguro de vida também, a gente tem. Mas assim, é o funcionário que procura e a gente só faz um intermeio, né? E eles pagam diretamente para a seguradora. Então, assim, passa por nós de uma forma administrativa, mas não tem subsídio da Unital, isso que é importante falar. Não precisa ter o subsídio da Unital, porque é pago pelo próprio funcionário. Os demais, sim, a gente acaba tendo subsídio da Unital. Vou passar para os colegas, depois eu volto a fazer outra pergunta. Quem quer fazer? Vereador Dentinho. Boa tarde, professora. Boa tarde. Prazer. Obrigado pela presença. Obrigada. Tá? Só dentro dos itens que seguindo o raciocínio do Carbone, a senhora nos colocou que antigamente a cesta era R$100, atualmente caiu para 87, que a empresa da licitação era a mesma, né? Houve alguma alteração nos itens de composição? Porque chegou até nós, professora, que essa cesta, antigamente, ela atingia um teto de R$140. Entendeu? E também houve assim, e aí dentro disso, eu queria ver com a senhora, tem como a senhora nos fornecer as notas fiscais de compras dos 12 últimos meses, tá? Justamente para a gente estar acompanhando, porque ali vem discriminado os itens de composição de cada cesta, certinho. E também é assim, chegou para nós que aconteceu meses, vamos dar um exemplo aqui, hoje a senhora nos relatou que a senhora compra 555 cestas? É isso. Variável, né? Correto. 25% a mais ou 25% a menos. Tranquilo. Chegou para nós que aconteceu meses que essa compra, não na gestão da senhora, deixando bem claro, que chegou a 700 cestas mês, só que no mês seguinte não houve compra a menor. Há essa possibilidade? Então, na verdade, vereador, eu gostaria de explicar. Eu acho que foi por isso que eu mudei o contrato. Porque, assim, o que acontecia? A licitação ou a compra era feita um pacote fechado. Eu tinha que comprar isso daí, entendeu? Correto. Independente se eu ia usar ou não. Então, isso foi uma modalidade do contrato. Então, por isso que nós fizemos essa revisão. Então, agora, esse contrato, ele é flexível. Entendeu? Eu tanto posso comprar 25% a mais ou a menos, lógico, dentro dessa margem, mas eu vou fornecer exatamente aquilo que é pertinente. Correto. Se eu tenho 500 funcionários, eu vou fornecer 500. Entendeu? Então, eu não preciso continuar comprando 700. Então, o que acontecia? Muitas vezes, mesmo quando o funcionário saía da faixa de 2.800, ele continuava recebendo porque ele estava dentro do pacote da licitação. Entendeu? Então, assim, tudo bem, era vantagem para o funcionário, mas eu acho que eu deixava de repente, estar colocando isso... Então, não é uma questão que foi feita, é uma questão de como foi construído esse contrato. Então, como hoje eu estou também com a minha diretora adjunta, é Silmara, é ela que mexe com todos os contratos da universidade, ela está me orientando muito quanto a isso, assim como eu estou revendo agora o contrato da creche também. Então, eu acho que é uma questão documental mesmo.
Então, não era feito proposital, é porque isso estava amarrado dentro de um contrato e eu tinha que acabar comprando, porque foi fechado dessa forma. Eu não sei se eu fui bem clara. Não, eu entendi. Eu trabalhei com empresas, eu entendi. A senhora fechava pacote mês, aí não tinha como ser maior ou menos. Aí eu só pedia para a senhora que pudesse providenciar para nós as notas fiscais. Dos 2 meses? 2 meses é minha gestão. Não, dos 12 últimos meses. 12, desculpa. Isso, Dos tá bom? 12 Só para a últimos gente meses, estar tá bom. analisando. Tá bom. E uma outra coisa importante que eu queria ver com a senhora é assim, aconteceu em empresas, as outras empresas que participaram de licitação, tem como a senhora fornecer para nós quais as outras empresas que participaram das licitações também? Eu acho que eu posso. Tá bom? Acho que não tem nenhum impedimento, posso sim. De todas as outras ou as últimas? Não, dessa última. Dessa última, acho que já é válido para nós, tá bom? E mais uma pergunta. Dentro das principais reclamações do servidor estava o plano odontológico gratuito e não divulgado devidamente, uma vez que a Unital possui a clínica odontológica e poderia realizar os atendimentos. Sobre essa reclamação, quais as medidas que foram tomadas? Nenhuma, essa reclamação não chegou até mim. Na verdade, assim, eu sei que o funcionamento da clínica odontológica, ela atende a população. E ela atende o nosso funcionário. O grande problema é a lista de espera. E isso daí fica um pouco difícil a gente ter que administrar, porque ele acaba atendendo toda a rede municipal também. Então, eu acho que eu não vi essa possibilidade ainda da clínica. Posso até estudar, de repente a gente está usando a clínica, né, da odontologia para estar atendendo o plano odontológico. Hoje, o plano odontológico ele não é vinculado ao plano médico, porque antes era. Então, a Policlin já se pagava tudo junto, o pacote odontológico e médico. Hoje, não. Nós temos 3 empresas odontológicas onde o funcionário faz a opção por aquela que ele quer ter, com valores variáveis também, né? Então, é assim que está funcionando. Já estou tendo algumas reclamações, mas isso agora eu vou ter que negociar diretamente com a empresa, até por falta de dentista, porque são empresas novas, mas eu acho que eu não tenho 1 ano de contrato, então eu acho que nesse 1 ano a gente consegue melhorar esse atendimento. Agora, a questão da clínica de odontologia, a minha preocupação é deixar esse plano que nós temos vinculado aí com o mercado e depois a clínica não conseguir nos atender devido à demanda mesmo deles, né? Demanda, material, todo tipo de tratamento, né? Porque a gente sabe que a ANS tem uma gama de tratamento que é permitido dentro do plano. Se for voltado para a clínica, eu não sei se todos esses tratamentos vão ser pertinentes. Então, isso acho que é um estudo que não dá para a gente fazer do dia para a noite, porque senão nós vamos acabar perdendo, com certeza. A senhora nos chegou a comentar sobre plano de saúde. Foi feita essa licitação para a contratação do plano de saúde. Quantas empresas participaram dessa licitação? Quais foram elas? Que a senhora pode nos fornecer as propostas apresentadas por ela? Não teve. Na verdade, não teve. Nós tivemos 3 chamamentos. A única que veio foi a Santa Casa, de São José dos Campos. Nós não temos. A própria Policlin não participou desse chamamento. Então, na verdade, nós ficamos assim, meio que atados com a Santa Casa. Foi publicado, foi feita a primeira publicação, depois foi feita outra. Na terceira, basicamente, a Santa Casa entrou e a Policlin não participou de nenhuma delas. Então, nós não tivemos opções. Na verdade, nós não tivemos concorrentes, nós tivemos a Santa Casa, né? Então, foi a Santa Casa só. Eu não tive nenhum outro plano que foi apresentado. O plano odontológico, sim, eu tive os 3 e foram os 3 que entraram porque está dentro da opção do funcionário. Tá joia. Vou passar aos colegas continuarem. Antes disso, eu gostaria de registrar aqui a presença do Lucas, assessor do Fião, né? Fião. Na pergunta do vereador Dentinho, me surgiu uma dúvida sobre o contrato. A senhora comentou que, por exemplo, era obrigado comprar aquela quantidade de cestas porque estava no contrato. Mas se não era necessário as 750 cestas, realmente sobrou cestas. O que foi feito com essas cestas que sobraram? Não, na verdade, eu recebi, quando eu recebi, na última eu tinha 100 cestas e foi redistribuída, eu comprei menos, aí eu acabei distribuindo aquelas que eu tinha, porque eu devia comprar menos. Hoje, na verdade, eu não tenho o resto. Está assim, bem tete a tete mesmo. Eu deixo uma margem aí de 10 cestas. E agora, o que aconteceu lá atrás, eu não sei, vereador, eu não sei como relatar. Então, esse total,
Porque quando a senhora assumiu era 750 cestas. Eu assumi, a primeira entrega que eu fiz, eu tinha 100 cestas que estavam de reserva. 100 cestas de reserva. 100 cestas. Eu acabei utilizando isso daí, comprando menos. Então, agora, basicamente, meu estoque está zerado. Eu estou com estoque, assim, de permanência, caso tenha algum né, que rasgue cesta ou que tenha alguma depreciação do material, eu tenho ali, basicamente, para troca, né? Então, antes era 750, hoje é 555 na gestão da senhora. Na gestão agora. Então, essa diminuição das cestas foi depois que a senhora assumiu. Então, é isso que eu quero dizer, assumiu, porque eu também acabei tirando os inativos, certo. É isso que eu quero deixar claro. Mas então, eu fiz uma redução. Na outra gestão, continuava ainda essas pessoas Continuava, porque na verdade eu sei que a FUNCABS tem que atender os ativos e os inativos. Mas na atual situação, eu tive que fazer algum equilíbrio. Não quis tirar todos, porque eu acho que aquele que se aposenta por invalidez tem menos condições de ter uma outra renda. Então, eu incluí só os que são aposentados por invalidez. Então, na verdade, quando era 750 cesta e não era necessário essas 750 cestas, o que sobrava a senhora não sabe o que acontecia. Não, eu não sei se não era necessário. Eu não posso dizer, porque eu tinha os funcionários, tinha mais os aposentados e tinha mais... Né, e tinha os aposentados. Então, eu não sei se chegava a 750 ou a 700. Mas era comprado. Mas era comprado a 750 e pago a 750. Era comprado. E paga a 750. É pago a 750. Então, a palavra agora está com a vereadora Vivi, né? Vereadora Vivi. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Quero registrar aqui a presença do vereador Diego Fonseca, o presidente desta casa, aqui também prestigiando aí essa sessão. Professora, boa tarde, obrigada pela presença. A gente lamenta a bomba parar na sua mão, uma pessoa responsável, uma pessoa que não tem culpa dos acontecimentos errados, que a gente sabe que houve, mas a gente fica agradecido da senhora estar vindo aqui e a gente pede à senhora que seja a mais clara possível para a gente poder dar andamento nessa CPI com bastante transparência e clareza, mostrando até alguns que desafiaram sobre a seriedade dessa CPI. Eu gostaria só de fazer um comentário na fala do vereador Dentinho. De janeiro a setembro de 2016, nós tivemos aí a inflação, ela estava em média 6,5%. E era comprado a cesta básica num valor de R$ 140. Nesse ano, de janeiro a setembro, nós estamos com 2,5% na inflação. Ou seja, o dinheiro que foi reservado para cestas, ela deveria estar sobrando e não precisando da suplementação da Câmara Municipal aprovar para que pudesse comprar agora a cesta básica do mês de novembro para os nossos funcionários da Unital. Então, a nossa dúvida é, o que houve? O que aconteceu que quando nós tínhamos um outro representante à frente da FUNCABS, era comprada a mesma cesta, com os mesmos produtos a R$ 140, e agora a senhora milagrosamente está conseguindo comprar a mesma cesta com um preço mais barato, fazendo um corte de mais de 100 cestas básicas e ainda vai faltar cesta básica no mês de novembro. A senhora pode explicar para a gente? Desculpa colocar a senhora nessa situação. Não. De pegar não, para mim é muito fogo. claro. Eu acho que isso... só que amanhã, eu acho que vocês devem assistir a audiência, né, do LOA. Só para a gente entender, o auxílio-doença nosso, ele gasta quase 84% de todo o subsídio que é repassado. A cesta básica é 4,9% só, é 5% só de toda a despesa nossa. Então, não é significativo, você concorda comigo? Então, falar para você assim, eu não tenho dinheiro para a cesta básica, eu vou ter. Mas só que eu não vou ter para o plano médico, se não vier essa suplementação. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, falar que vai faltar o dinheiro para a cesta básica, não, vai faltar o dinheiro para todos os benefícios, porque se eu tiver que tirar de um, não vai ter no outro. Então, esse valor de R$ 850, R$50 mil, é para que eu consiga pagar tudo. O meu plano médico mensal é R$ 650 mil, mensal. Então, quer dizer, o volume nosso do plano, do auxílio saúde, ele é muito grande. É 84% de toda a nossa receita. Então, assim,
vai ter dinheiro para pagar a cesta básica, mas não vai ter dinheiro para pagar o plano médico, não vai ter dinheiro para pagar o vale transporte. Então, eu não posso, em detrimento de um, servir o outro. Eu preciso dessa suplementação para que eu consiga fechar todo o pacote dos benefícios. Eu acho que é isso que eu queria deixar claro. Nós sabemos que existe a lei orçamentária anual, que é a LOA, e existe todo um planejamento feito para o ano. E a minha preocupação é, se o planejamento foi feito em cima de uma inflação de 8% e hoje nós estamos numa queda a 2,5%, era para estar sobrando dinheiro nessa situação, né? Cadê o dinheiro? Essa é a minha preocupação. Mas a gente vai dar andamento na CPI e nós vamos descobrir. Vou para a próxima pergunta aqui. O plano de saúde sofreu alteração de valor? Qual era o valor anterior e qual é o valor hoje, visto que a senhora coloca o dinheiro para comprar a cesta, mas faltaria no plano de saúde? Foi trocado emergencialmente um plano de saúde, tendo inclusive pacientes internados na Policlin, que tiveram que sair, e o antigo gestor alegou que era porque conseguiu um plano de saúde com preço melhor. Por que está acontecendo esse problema para o mês de novembro? Ai, Vivi, é mais a pergunta no valor, quanto era e quanto está. Não sei dizer para você o quanto era, eu posso trazer essa informação depois, tá? Porque, assim, o plano de saúde tinha que ser mudado, porque já tinha expirado o período. Já tinha dado 5 anos, então tinha que ter sido feito outro chamamento. Então, poderia mudar ou não se a Policlin tivesse participado, e se ela tivesse ganho, ia manter o plano. Então, a mudança foi porque não teve essa concorrência. A Santa Casa, ela entrou, mas ela entrou suprindo essas necessidades. É lógico que quem estava internado não poderia receber alta, porque o plano já estava pago até o final de maio. E já tinha o subsídio da Santa Casa desde o dia 12 de maio. Então, quer dizer, nós ficamos cobertos por 2 planos até o final de maio. Então, essas coisas que aconteceram, eu acho que aí é individual, Policlin e quem se sentiu, vamos dizer assim, danificado em relação a isso daí. Né? Então, agora, o valor de um ou de outro, eu não sei. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: nós ficamos 4 anos com o plano médico, sem nenhum tipo de reenquadramento. Então, isso é inviável, porque os planos médicos aumentam, em média, de 30% ao ano. E isso nunca foi reenquadrado ao funcionário, não foi. Então, eu tinha uma arrecadação do plano médico de R$100 mil, só mês. Né? Então, isso realmente entrou em falência. Eu não tenho aí, ao invés da Unital ter que suplementar, sei lá, os 50%, ela tinha que suplementar 80%, 90% era pago pela universidade. Então, foi obrigado a fazer uma suplementação um reenquadramento que foi muito abrupto. Então, de quem recebia, pagava 70, ia pagar R$400. Então, quer dizer, isso foi Então, assim, se eu tiver esse reenquadramento anualmente, eu consigo manter o plano e consigo manter o equilíbrio financeiro, né, entre Funcabs e universidade. Então, eu acho que, assim, o maior vilão mesmo foi a falta desse reenquadramento. Por que foi feito isso? Para beneficiar o funcionário, com certeza. Porque ele estava tendo um plano de saúde com um subsídio mínimo saindo do bolso dele. Só que essa realidade não dá para ser mais, a gente tem que fazer. No entanto, eu sei que é uma outra briga que eu vou enfrentar em maio, que é o aniversário da pólice, e que eu vou fazer esse reenquadramento. Eu tenho que fazer, porque eu não vou sobreviver se eu não fizer. Né? Porque vai ter o aumento do plano, como é que eu não vou repassar? Eu não posso repassar integralmente. É algo que já deveria ter vindo sendo feito, por isso que acumulou e deu toda essa explosão dessa bomba. Isso. Fui clara? Eu não sei. Respondi a sua pergunta? Foi só mais ou menos, no quesito, só que é o valor, né? Só o valor. Eu a senhora realmente fica me não devendo sei. essa resposta. Eu fico devendo. Quanto ao projeto de suplementação da Funcabs, a senhora participou da elaboração? Sabe quando foi enviado o projeto à Prefeitura ou à Câmara Municipal? Olha, na verdade, assim, quando eu entrei, pelos cálculos que eu fiz em junho, ia ter que fazer uma suplementação de R$1.100.000. E esse valor estava meio que fora do alcance da universidade fazer esse repasse. Com as medidas que eu fiz da cesta básica e do Vale Transporte, e mais esse repasse, né, do plano de saúde, que nós aumentamos de 100 para quase 300 mil de arrecadação, eu só consegui ter esse valor real no final de agosto.
porque foi quando eu fiz a mudança em julho, eu tinha que esperar pelo menos um mês e meio para ver qual ia ser a repercussão financeira. Então, na verdade, em setembro é que eu tive a certeza de que eu ia ter que fazer uma suplementação de R$850, R$1.000, né? Então, isso foi colocado, acho que no final de setembro ou outubro, não sei, mas não demorou. Eu agora, com as datas, agora você está me pegando. Só sei que rapidamente foi passado pelo Conselho, depois foi para a Prefeitura. Eu tenho aqui, acho que foi encaminhado esse anteprojeto, acho que para a Câmara mesmo, dia 19/9, é isso? Ao senhor prefeito no dia 19/9, né? Para que pudesse ser feito, então, todo esse trâmite aí da suplementação que eu preciso para novembro, né? A Prefeitura manda para a Câmara. Só para minha última pergunta, voltando um pouquinho a respeito do plano odontológico, que a senhora falou que não tinha conhecimento da reclamação do servidor, eu vou colocar a senhora atualizada do que estava acontecendo. Nós temos a Universidade de Taubaté, o setor de odontologia, que poderia sim prestar o serviço aos funcionários, né? Até porque são funcionários da casa, de repente de alguma maneira diferenciada até mesmo da população. Mas não, eles além de não poder usar a odontologia, eles eram obrigados a pagar à parte um plano odontológico. E essa foi uma das reclamações feitas, que nós tivemos a nossa reunião em abril aqui, vereador Douglas, vereador Nunes estavam presentes, e depois foi resolvido esse problema. Tá? Então, o servidor estava pagando para ter um plano odontológico que ele não precisava pagar, ele era obrigado a pagar. E se ele não cumprisse com o pagamento do plano onde envolve saúde, seja odontológica ou em geral, ele não teria direito de pegar a cesta básica e o vale transporte dele para trabalhar. Tá? Só colocando aqui essa pontuação. Tá? Minha pergunta termina aqui, vereador. Então, agora a palavra está com o vereador Bonejo. Muito boa tarde, presidente, vereador Douglas, vereadora Vivi, vereador Dentinho. A senhora Ângela Petrini, muito boa tarde. Prazer conhecer a senhora. Boa tarde a todos os presentes, as pessoas que nos acompanham via internet e pela TV Câmara. Os meus colegas aí presentes também, vereadores, o Guará, o Gessé e o presidente dessa casa, o vereador Diego. Bom, dona Ana, eu gostaria de fazer algumas perguntas à senhora. A primeira delas consiste em saber, eu gostaria de saber, quando a senhora assumiu a presidência da FUNCABS, se foi feita alguma auditoria, se a senhora tinha conhecimento que anterior a senhora isso era feito com alguma frequência, ou pelo menos a senhora teve essa precaução de fazê-lo quando a senhora estava assumindo essa presidência. No caso de positivo, como foi realizada e o que foi apurado nessa auditoria? Também, no caso de positivo, se a senhora tem relatório a respeito dessa auditoria. Então, na verdade, assim, só uma notícia, né? Todas as nossas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas sem nenhuma ressalva, então a questão financeira foi aprovada sem nenhuma ressalva. A auditoria, a cada mudança, né, de mandato dessa diretoria executiva, tem que ser feito a auditoria. Só que, como de praxe, a FUNCABS já faz essa auditoria anualmente. Então, foi feito em 2016. Eu, na verdade, recebi a semana passada do resultado dessa auditoria. Não trouxe aqui porque eu ainda não li todos os laudos, não vi direitinho. Vou estar solicitando uma outra auditoria no final do ano e vou manter essa rotina da gente ter essa auditoria anualmente, até para que a gente possa trabalhar com maior segurança e até o tribunal também ver, vamos dizer assim, a transparência dessa questão dos gastos. Então, eu tenho essa auditoria, não tenho esse relatório em mãos, mas isso a gente pode estar passando posteriormente, posso estar agendando aqui, para que eu coloque isso para o senhor. Mas isso foi feito, sim. E a cada mudança dessa diretoria executiva,
dentro do estatuto é obrigatório fazer essa auditoria que já tinha sido solicitada. Bom, a senhora acabou respondendo a 3 perguntas e não a uma, né? Numa só. Eu gostaria de saber de que forma eram feitas a prestação de contas também, tanto antes quanto agora, na gestão da senhora. Se eram feitos relatórios, se esses relatórios estão disponíveis para serem apresentados aqui para nós. São feitos relatórios, né? São feitos relatórios da prestação de conta, tudo é passado pelo Conselho Universitário, tudo é feito processo. Esse conselho, Conselho Universitário, desculpa, Conselho de Curadores da FUNCABS, que é composto por professores e técnicos administrativos, e eles fazem a revisão, né, o relatório e a revisão desses relatórios, mas isso está disponível. Eu não trouxe aqui no momento, mas convido todos vocês a visitarem a nova sede da FUNCABS, que nós estamos aqui, retornamos, né, para a Avenida 9 de Julho 245, e a gente pode, com certeza, estar mostrando isso para vocês sem problema nenhum. Tá bom? Muito obrigado. Mais uma pergunta aqui, dona Ângela, desculpe. Se havia algum tipo de orientação na distribuição dos recursos. E se sim, de quem partia essa orientação na destinação dos recursos da FUNCAB? Como assim a destinação? Basicamente é esse quadro, né? A gente vem os boletos, a gente vai pagando. Quem faz esse direcionamento é a diretora financeira. Então, a gente tem uma secretaria, nós temos uma contadora também, né? Então, quem faz a distribuição desse dinheiro, vamos dizer assim, e o controle dele é a financeira junto comigo, não estou comigo ou com a presidência. Então, ela é internamente mesmo. Então, é essa demanda que a gente vê, 84% vai para o plano, 5% para a cesta. Então, tudo depende do mensal, né? Mas a distribuição e vamos dizer assim, a administração desse dinheiro é feita internamente, pela diretoria financeira, pela contadora e por mim também, porque ali tem que ter as duas, ou agora é duas, né? Que é a professora Marlene e eu, é tudo em conjunto. A gente faz essa dispensação em conjunto. Muito obrigado. Não sei se eu fui clara. Foi clara? Professora, a senhora falou que está ocorrendo um novo reenquadramento, que a senhora chegou lá e está fazendo esse novo reenquadramento. Nesse processo, existia alguém que tinha um salário mais alto e que pagava valores inferiores, como se fosse um valor mais baixo? Por exemplo, eu pago R$70 de plano médico, mas o meu salário é de R$5.000. Nesse reenquadramento que a senhora fez quando a senhora chegou lá, inclusive a senhora está falando que de 100 mil, a senhora está arrecadando hoje R$300 mil, quase R$300 mil. Também. Uma média aí de R$300 mil. A senhora praticamente triplicou os valores que a fundação arrecada. Nesse reenquadramento, existia alguém que tinha altos salários que pagava um plano médico valores baixos? Então, vereador, tinha, porque não havia o reenquadramento. Então, assim, dentro do plano médico, a gente faz alíquota de imposto de renda. Então, quer dizer, isso foi feito há 4 anos atrás. Então, se manteve o mesmo valor. Então, o salário aumentou, não digo nem por causa do dissídio, mas aumentou por causa do anuênio, aumentou por causa da sexta parte, aumentou por outros motivos. E aí não foi alterado. Então, quando teve o reenquadramento, essa pessoa que estava, ou essas pessoas que estavam naquele plano de família de 7%, passou para per capita. Então, de 70 foi para 400, porque vai pagar em cima da idade. Então, o que foi feito? Que foi a solicitação de vocês aqui, também da comissão, foi feita uma avaliação socioeconômica para esse grupo de pessoas, foi feita essa avaliação e foi feito um novo reenquadramento. Ninguém voltou para os 7%. Por que ninguém voltou para o 7%? Foi outra coisa também que eu tive que... Eu não podia voltar para 7%, porque se aumentou o salário, não pode voltar para 7%. Então, eu fiz um escalonamento de 8%, 9%, dependendo da renda per capita, e muitas vezes alguns descontos já naquele plano per capita. Então, 15% do plano de 400, 10%, tudo dependendo da renda da pessoa.
Então, esse pacote foi feito, esse pacote foi aceito, muitos que não aceitaram pediram exclusão do plano, só que esse pacote também é até maio do ano que vem, pelo menos é a proposta que eu estou colocando. Se as coisas melhorarem até lá, podemos até manter, ou de repente até incluir mais pessoas. Mas em maio do ano que vem isso daí vai alterar de novo, não tem como ficar nessa coisa de não reenquadramento, né? Professora, qual que é o orçamento da FUNCABS? Para o ano de 2018 vai ser 5.840.000. 5.840.000. Professora, só desse reenquadramento que a senhora fez, no ano vai dar 2.400.000. Isso, foi a redução. A mais para a fundação. Isso. Nos últimos 5 anos dá 12 milhões de reais. E aí eu fico a pergunta, a quem interessava não reenquadrar? Porque aos altos salários não interessava reenquadrar? Porque se a senhora pegar só esse reenquadramento que a senhora fez, numa medida muito simples e muito rápida que a senhora chegou e tomou, a senhora já fez com que a fundação ganhasse no ano 2.400.000 só do reenquadramento dos altos salários da Universidade de Taubaté. Então, porque assim, nós não estamos falando nem dos salários mais baixos, eu acho que porque aqui fica os 7%. Mas quando a senhora reenquadrou essas pessoas, dá uma diferença aí de 2.400.000 ano. Então, só que vou deixar claro, esse reenquadramento já era uma proposta da outra gestão. Eu acho que a gente tem que deixar claro isso. Já tinha sido uma medida da outra gestão. A única coisa que eu fiz, na verdade, foi essa avaliação socioeconômica dessa pessoa que passou de 70 para 400, que era para não ter esse impacto. A medida efetiva que eu fiz não deu tudo isso, deu a cesta básica e o vale transporte, porque eu também fiz uma redução do vale transporte. Hoje, o nosso servidor paga 6% em cima do nosso B7, que é R$ 850. Então, na verdade, eu agora não é mais vale transporte, é auxílio transporte. Eu dou um subsídio também para o transporte. Então, eu também tive uma redução aí de quase 37 mil mês. 40 da sexta, tudo bem. Se eu for multiplicando o ano, vai dar bastante. O que eu quero deixar claro é assim, o reenquadramento já era uma medida da outra gestão. E uma medida que eu pretendo fazer isso anualmente. Então, essa economia, entre aspas, né, já tinha sido uma medida anterior. Infelizmente, não anual, que eu acho que isso que tinha que ter acontecido. Mas assim, eu vou reforçar essa pergunta, porque é o seguinte, professora, a senhora reenquadrou os que tinha os salários mais baixos da Unital com 7%? Reenquadrou? Os não. 7% não. 7% aqueles que estavam dentro da líquido. A líquido nós consideramos R$2.000. R$2.000. Aqueles que ganhavam até R$2.000 ficou com 7% do salário para o plano família, não paga dependente. Então, ganha 1.000, é 7%, é isso que ele vai pagar, tá? Quem ultrapassou de 2.000, ele teria que ir para per capita. O que é per capita? Por exemplo, eu tenho 58 anos, o meu plano é R$339, porque é pela minha idade. Então, uma pessoa que passou de 2.000 ia ter que pagar 339 se tivesse 58 anos. Você entendeu? Então, ele pagava 100 lá e, de repente, passou a, ou pagava 200, ou pagava... E passou, então, esse eu fiz o reenquadramento. Mas que também eu tenho que deixar claro que ela tem que ser válida até o ano que vem. Então, é para dar um tempo o funcionário respirar e saber que o ano que vem o plano vai aumentar. O que aconteceu ele pagava isso em abril, 70, e passou a pegar em maio, 400. É por isso que eu falo, eu acho que o impacto ele foi muito mais emocional mesmo, porque foi uma coisa muito abrupta, né? Então, eu acho que agora tem que estar ciente de que em maio do ano que vem vai haver esse reenquadramento. Se a situação melhorar, se a gente conseguir manter isso daí, vamos parcelar. Em vez de 7%, vai para 8%, vai para 9%. Eu acho que isso é estudo. Dá para a gente estudar, não precisa todo mundo ir para per capita. E outra coisa, professor, eu acho que não está nem na pauta. Nós temos, em média, 1.200 funcionários, 1.230, 1.300. Eu atendo muito pouco como beneficiário. No plano médico, o plano médico eu atendo 2.258 pessoas, mas já com os dependentes. Então, eu vou dividir isso daí por 2 ou por 1, eu atendo 1.000 funcionários.
Tá certo? A cesta básica eu atendo 555. Vão tirar os aposentados, eu atendo 530, 520 e os outros. Então, a ampliação do benefício é uma meta minha, porque eu acho que a gente precisa ampliar para os demais. Não é porque o professor ganha mais ou menos que ele também não tem direito a benefício nenhum. Assim como o servidor também, que ganha mais de 2.800, também não tenha direito nenhum. Então, eu acho que a gente precisa não isonomia mesmo, né? Não diminuir daqueles que realmente não podem, mas também conseguir acrescentar alguma coisa para aqueles que estão aqui dentro, eles são servidores. Né? Então, eu atendo o quê? Atendo 30% da nossa população. A FUNCABS atende 30%, 40% da nossa população. Né? E os demais. Então, eu acho que só uma coisa que a gente tem que começar a batalhar por tudo isso, né? Por toda essa comunidade também, né? Eu acho que a universidade até está demorando para fazer esses choques de gestão, de realmente pensar num todo. A minha preocupação, e acho que essa CPI foi aberta nesse sentido, professora, é porque a gente fica a pergunta para os funcionários, para os alunos, o que está sendo feito com o recurso público, né? Sendo pago aí com esses dinheiro, das mensalidades, inclusive fala assim, a Unital não tem dinheiro público. Tem sim, quando a prefeitura compra as bolsas de estudo da universidade, ela tem um recurso público implementado ali. E aí a minha preocupação é realmente se ela vai conseguir sobreviver nesse cenário que falta, que a gente está conversando nos bastidores. Sair do século XX para ir para o século XXI. E aí essa falta de gestão. A gente estava conversando de outros assuntos, a senhora tem outras ideias, inclusive. E aí eu vou fazer essa pergunta para a senhora. O que a Fundação tem de propriedade e o que ela quer fazer com essas propriedades daqui para frente? Porque a Fundação tem um terreno em Natividade da Serra, a Fundação tem terreno aqui na Barão da Pedra Negra, a Fundação hoje tem algumas casas que ela aluga para a universidade, mas assim, a gente precisa ver algumas ações concretas da Fundação, né? A quem interessou comprar um terreno lá em Natividade da Serra, na beira do lago, né? Então, é triste a gente ver essa realidade e a gente precisa fazer com que essas instituições elas possam sobreviver. E aí nós conversamos, eu tenho uma oportunidade que estou dando para a senhora de falar da ideia da senhora, porque realmente, se não tiver um choque de gestão, não há dinheiro que vença. Hoje vai ser 850 mil, amanhã vai ser 1 milhão, depois 4, depois 5, depois 10. Se não fizer nada para realmente mudar essa administração. Não, eu responde a dele, responde aqui que eu vou. Na verdade, assim, o terreno lá na atividade foi comprado há muito tempo. Eu não conheço, já marquei 2 vezes dia, a gente acaba tendo tanto compromisso aqui que acaba não indo. Eu sei que é um terreno, até já porque outras pessoas foram, que não dá para fazer muita coisa, né? E aí, eu conversando com uma amiga minha, que o marido dela é agrônomo também, e ele acaba conseguindo vender terrenos para essas empresas que poluem muito o meio ambiente, eles precisam comprar terra, né, para poder plantar e para poder fazer essa conservação ambiental. Então, é uma ideia que eu tive, eu acho que eu vou fazer essa avaliação, e vou lá até com ela e o marido dela também. Eu acho que o reitor provavelmente, acho que eu nem tinha falado isso para ele ainda, mas a gente ir lá e colocar esse terreno da Natividade como uma área de preservação natural, que essas empresas que poluem, eles têm que pagar uma multa e eles têm que plantar. Então, eu acho que, para mim, Natividade, ela tem que caminhar nessa vertente. Não dá para vender por vender, porque ali não dá para plantar, não dá para fazer pasto, não dá nada. Fazer um pesqueiro também eu acho que é complicado, porque alguém tem que tomar conta. Arrendar eu acho que é um outro problema também, porque tem depreciação da terra. Então, eu acho que colocar ali como uma preservação ambiental, eu acho que é bem legal. O terreno aqui da Barão é um terreno grande, eu acredito que nós não fizemos, eu tenho uma avaliação muito antiga, pretendo fazer essa avaliação, mas ele deve valer aí uns 400, 500 mil, por aí. E, na verdade, assim, eu não sei nem se isso é parte da CPI, mas uma coisa que eu sempre tive vontade de montar aqui, que já era uma sugestão minha dentro do Conselho, é se abrir um crematório. E a FUNCABS fazer um crematório mesmo aqui, né? Porque Taubaté nós não temos, o crematório que nós temos é em São José.
E hoje eu acho que essa questão aí do cuidado pós-morte, a vertente é muito para os crematórios mesmo. Então, assim, até está investindo em alguma coisa que possa nos dar algum tipo de retorno financeiro. Então, assim, eu estou batalhando para isso. Já fiz um orçamento, vamos ver se a gente consegue, porque a gente sabe que não é da noite para o dia, mas o meu projeto maior é a construção desse crematório e essa área de preservação ambiental lá em Natividade. Pelo menos é o meu plano. Ainda na atividade, eu tenho outras perguntas a fazer para a senhora aqui. O que fica, como diz o ditado lá no norte, encafufado, né? Encafufado na cabeça. Por que comprar o terreno na Atividade da Serra? Taubaté não tem terra. Hein? Não. Consigo responder. A senhora não vai responder. Não. Vamos deixar a interrogação. No momento oportuno, nós vamos fazer essa pergunta, né? Mas por que lá? Lá em Natividade da Serra, será que Taubaté, do lado da represa, será que Taubaté não tem terra? E a senhora acabou de falar que a terra não serve para nada lá. Não serve para nada lá. Eu não sei se não serve para nada, eu não sou especialista. Não serve para nada. Mas eu acho que é difícil investimento. E agora também não tem como investir. A senhora não conhece lá Infelizmente, eu conheço por foto, mas não conheço. Agora, voltando sobre a subvenção que o projeto está aqui na casa para ser votado, a Vivi fez uma pergunta. E na pergunta da Vivi, a senhora falou que não há necessidade de recursos para a cesta básica, porque a cesta básica tem... Não. Deixa eu terminar de concluir. Só falou que não está faltando, não vai faltar dinheiro para a cesta básica. Né? Que outras por exemplo, o transporte, o plano médico. Mas hoje, quanto que é o valor do plano médico? Não tem um valor específico do plano médico? Tem, 650 mil. Não tem um valor da cesta básica? Tem um valor. Não tem um valor do transporte, que é a complementação que a senhora falou? Agora, se não vai faltar dinheiro para a cesta básica, que foi o que foi comentado aqui, então não há necessidade daquele valor que foi. Se não vai faltar. Não é. Não tinha que mandar para cá a solicitação da suplementação somente exclusiva para aquele item que ia faltar? Não, vamos pensar assim. Eu não estou falando que tem dinheiro para a cesta básica. Eu estou falando que é um dinheiro que dá até para a gente pagar. Mas eu não posso, em detrimento de um, não pagar o outro. Então, assim, eu tenho o repasse que eu tenho mensal agora, desde que entrei, é de R$450. Eu tenho para o mês de novembro... 450 mil. Desculpa. Para o mês de novembro, do repasse que foi dado em outubro, vai me restar R$61 mil. É isso que eu tenho, fechadinho. Eu só tenho 61 mil. Então, se eu quiser pagar só a cesta, eu pago só a cesta. Se eu quiser pagar só o vale, eu pago só o vale. Mas eu preciso do restante. Então, eu preciso de 450 em dezembro, porque em dezembro eu não tenho nada, e preciso dessa diferença de 300 e pouco agora em novembro. Somando os dois, vai dar 850. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu tenho um restante do repasse, eu tenho para o mês de novembro, mas não dá para eu suprir todos os meus benefícios. Eu preciso dessa suplementação, que era de 1.100.000, passou a 850. Então, foi o que nós conseguimos fazer de maio até agora, até outubro. Então, vai passar isso na Câmara, né? Professora, eu só gostaria, assim, voltando um pouquinho na cesta básica, nós pedimos, acho que vai ter que ser feito um ofício, né? Pedindo tudo certinho para ela, que a gente colocasse no seu ofício, professor, como que é feito o controle de entrega dessas cestas hoje na gestão da senhora e como que era feito o controle de entrega anterior, né? E a gente gostaria de ter acesso a esses controles, principalmente na gestão anterior da senhora, tá? Que é justamente ali no não entendimento da compra das 700 cestas. Tá? Como que é feito esse controle na gestão da senhora? Na verdade, eu não mudei. É feita uma relação de nomes, relação de pessoas que, de repente, pode pegar por outra com uma procuração. Hoje, o que eu peço é essa procuração assinada. Então, por exemplo, a minha cesta eu não posso pegar, o seu Benedito vai pegar, mas eu dou uma procuração para ele para isso.
né? Então, eu tenho a relação desses nomes e eles vão lá, pegam a cesta, assinam e pronto. Na verdade, a forma Tem de uma lista entrega, de entrega, é a né? mesma. Tem Eu uma tenho lista de entrega que eles E essa assinam. entrega hoje, ela é refeita mensalmente. E assim, uma outra coisa também que acontece, muitas vezes o funcionário não vai pegar a cesta, fica a cesta lá 1 mês, 2 meses. Então, dentro do meu procedimento, eu também agora, o número de meses X, eu vou cortar a cesta, porque hoje eu posso cortar a cesta. Porque se a pessoa não precisa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela não precisa mais. Eu vou passar essa cesta para um próximo, né? Ou pelo menos para outra licitação. Então, na verdade, o controle, ele é o mesmo. Ele não vou falar que foi mudado, não. Ele é o mesmo ainda. A cesta hoje é entregue lá na Juta, então nós temos um espaço específico para isso. Hoje eu tenho o funcionário da Funcabs, eu também agora eu peço um funcionário também para me auxiliar, da própria Unital, até para esse controle mesmo, que às vezes a gente pode falar, pega lá, ao invés de pegar uma, pega 2. Então agora tem 2 pessoas, que daí pelo menos a gente consegue controlar melhor essa distribuição. Mas o mecanismo eu estou utilizando o mesmo ainda. Que é uma folha, uma lista de entrega, onde a pessoa assina. A pessoa assina, quem pega pelo outro tem que ter a procuração, esse nome já é marcado na frente da lista, mas eu posso fornecer. Mas é o mesmo mecanismo, viu, eu não Douglas? mudei. Na pergunta do vereador Boanerges, ele fez uma pergunta para a senhora a respeito de uma auditoria. A senhora nos colocou que fez essa auditoria, foi feita a auditoria, pretende refazê-la no final do ano. Quem fez essa auditoria? É uma empresa contratada ou é a própria fundação que Não, uma faz? empresa contratada. É feito um chamamento também. Essa empresa, ela vem de Bauru. Certo. E, assim, até agora, nós estamos fazendo outro chamamento para ver se vai ficar a mesma mesmo, porque já ultrapassou o período, para ver se no final do ano é a mesma empresa. Então, pelo menos o que estava até agora é uma empresa de Bauru, não é daqui. Qual o nome dela, a senhora sabe? Não sei, vereador. Então tá bom, não tem problema. Depois Se eu soubesse pelo menos alguma, eu poderia... Não, tá ótimo, tá ótimo. Professora, eu só quero pedir publicamente isso, eu vou fazer um em para a senhora informar para a gente aonde fica o terreno lá em Natividade, que eu gostaria de ir pessoalmente nessa área, e eu já vou pedir ao presidente que nós solicitemos algumas imobiliárias a avaliação desses terrenos e o período, professora, que foi adquirido esse terreno. Quem foi o responsável para adquirir esse terreno em Natividade da Serra? A senhora não tem nada a ver com isso, mas é bom a gente fazer essa informação, porque eu quero enviar ao Ministério Público, quando fizer a relação, quem autorizou comprar um terreno nessa área em Natividade da Serra, e até porque o Ministério Público possa avançar mais nessa questão da responsabilidade financeira da fundação que adquiriu esse terreno nessa área. Até porque, professora, se tinha dinheiro sobrando, vamos comprar coisas úteis. Comprar um terreno do lado de uma represa não tem nada de utilidade, né? Quem fez a avaliação de que lá seria bom comprar essa propriedade? Outra pergunta, vereador, só complementando. A senhora sabe quanto custou esse terreno em Natividade? Não sei também. Não. Bom, é possível que esse terreno também, ele possa vir a estar em área de APP ou em APA, né? Eu não sei, mas aí a gente fazendo uma visita em loco, tendo a localização desse terreno, eu gostaria de consultar a Polícia Ambiental para que a gente possa ser orientado a respeito dessa... E se já não era nessa época a área de, se é que ele está na área da APP, se ele já não estava na época que foi comprada, né? Bom, é só mais uma pergunta com relação à auditoria, voltando lá que eu perguntei para a senhora. A senhora disse que sim, que fez a auditoria, mas quando a senhora realizou a primeira auditoria, logo no início, a senhora poderia nos adiantar se foi constatado alguma irregularidade? Não, então, deixa eu falar. Acho que eu não me expliquei bem. No estatuto, assim que muda a diretoria, tem que se pedir uma auditoria. Não foi pedida essa auditoria porque já estava vindo uma auditoria feita no final de 2016. Essa auditoria chegou para nós a semana passada, que basicamente é referente à auditoria da minha gestão, entendeu? Porque, na verdade, se eu for pedir agora, eu vou fazer só do quê? De 4 meses, né?
Então, eu prefiro fazer isso em 2017, já que eu tenho essa auditoria de 2016. Essa auditoria de 2016 feita pela senhora, houve algum... Não foi por mim. Algum problema no contrato? Não teve. Não foi solicitado por mim, foi solicitado pela gestão anterior, que chegou a mim a semana passada. Eu olhei, para mim está tudo dentro dos conformes, mas falar assim, detalhe agora não, mas ela também está disponível dentro, né? Porque a auditoria ela é pública também, ela é feita exatamente para isso, né? Professora, só para... esse terreno na inatividade, ele foi adquirido quando? A senhora sabe me dizer? Acho que em 1980 e pouco, acho que bem lá atrás, bem lá atrás. Não foi nessa gestão, não foi na outra, foi bem lá atrás. E o terreno ali da Barão? Não sei dizer, Douglas, vereador, desculpa. Professora, a senhora tomando, né, a posse sobre a gestão da FUNCABS, a gente sabe que todos os patrimônios estão em nome da FUNCABS. Então, seria de grande importância, complementando mais uma vez a fala do vereador Douglas, que a senhora pudesse apresentar para a gente quais são os patrimônios, onde estão e qual o valor de cada um, para que a gente pudesse fazer uma análise. Por gentileza, a gente manda via ofício essa solicitação para a senhora. Agradeço. Professor, eu quero agradecer a senhora, senhor presidente, eu não tenho mais nada, e dizer que essa Casa de Leis está de portas abertas. Quero parabenizar a senhora por ter tomado essas medidas, no primeiro momento amargas lá na Fundação. Tenho certeza que essa nova gestão vai ser encaminhada de uma forma muito clara e muito transparente, até porque conheço a senhora. Fiquei muito feliz, inclusive, quando assumiu, porque era um clamor dos funcionários a mudança e também a necessidade dessa mudança lá na Fundação. E quando descobri o nome da senhora, falei, olha, graças a Deus que estão acertando os ponteiros para resolver os problemas. E a senhora não tem medo de desafios, né? Foi minha professora, eu sei disso. Então, era um desafio assumir naquele turbilhão de problemas, mas dizer que eu desejo sucesso. A senhora foi a primeira pessoa que a gente quis ouvir, porque hoje está respondendo pela Fundação. E a gente queria sentir como é que a senhora encontrou a Fundação. E a senhora traz dados para a gente importantes, de que reduziu, de que reenquadrou, de que está fazendo algumas medidas até impopulares, mas que de necessária sobrevivência da Fundação. E a gente vê realmente a responsabilidade com a coisa pública, que é o que estava, desculpa os anteriores, porque estava faltando diante da Fundação. Eu sei que tem vários conselheiros muito sérios dentro do conselho da FUNCABS, pessoas idôneas e pessoas que sabem que são professores da universidade, funcionários, e querem o bem da universidade e também da Fundação. Então, acho que a senhora foi a primeira a ouvir. Eu não tenho mais nada a falar, só para concluir, senhor presidente, quero entregar na CPI, pedir para a minha assessoria entregando. Eu tenho aqui 2.200 documentos, a qual eu quero oferecer à CPI, essa nova CPI. Você vê como que a gente é disciplinado, aprendi bem, professora. São 2.200 documentos, são 3 pastas, a qual a gente tem algumas informações extremamente importantes da outra CPI. São, na verdade, 4 pastas. O Bonerj está aqui. São 4 pastas. E aí, senhor presidente, senhores vereadores, quero oferecer à CPI da Universidade de Taubaté esses documentos. E dentro desses documentos eu tive até uma prudência de fazer um relatório apartado. Não era o relator da CPI anterior, mas eu fiz um relatório apartado dessas informações. E eu tenho certeza que esses documentos vão ajudar muito essa CPI para os esclarecimentos. Inclusive, vou deixar disponível para os senhores vereadores dessa comissão, para que a gente possa analisar caso a caso. Inclusive, aqui tem valores pagos de cesta básica na época, eu tenho tudo isso. Mesmo assim, a gente vai reforçar essas informações. Mas quero entregar, senhor presidente, que fique oficial esses documentos para a CPI. Fica registrado aqui o acolhimento desses documentos, que serão analisados por esta CPI. E agradeço aí a contribuição de Vossa Excelência. Agradeço os demais vereadores que compõem a CPI, a Vivi, o Dentinho, o Bonerj e toda a sua assessoria, toda a sua equipe. Agradeço a presença também da dona Ângela,
e agradeço aquelas pessoas que se encontram presentes aqui, aqueles que nos acompanham em casa. Deixar registrado que a CPI irá dar continuidade ao trabalho com seriedade e ver o que está acontecendo, como costumo falar, nos bastidores da Unital. Não tendo mais nada a tratar no dia de hoje, eu declaro encerrado esta audiência e posteriormente terá outra audiência.